Terceira conferência, 23 de agosto de 1919. O professor moderno deveria ter como fundamento de tudo que desempenha em sala, na escola, uma ampla visão das leis do universo. Obviamente, é nas primeiras classes, nos primeiros graus da vida escolar, que o ensino exige um relacionamento da alma do docente com as mais elevadas ideias da humanidade. Um cancro da organização escolar existente até agora consiste no fato de se haver mantido o professor das classes inferiores, pode-se dizer, numa certa dependência, isto é, numa esfera que fazia sua existência parecer desvalorizada em relação aos professores de classes superiores. Naturalmente, não me cabe aqui falar dessa questão genérica do setor espiritual do organismo social. E aí tem uma nota aqui A, que é essa aqui que ele fala sobre a concepção antroposófica do organismo social, vide Rudolf Steiner, Economia e Sociedade. E Rudolf Lenz, nem capitalismo, nem socialismo. Antroposófica, 1990. Então, ele cita aí como é a visão do organismo social dele, né? Mas convém chamar atenção para a necessidade de futuramente se equipararem todos os participantes do corpo docente, fazendo nascer no público um forte sentimento de que o professor dos graus inferiores é perfeitamente igual, inclusive em uma capacidade intelectual, ao professor de classes superiores. Os amigos não se admirem, pois, se hoje apontarmos justamente como é que na base de todo ensino, mesmo nas primeiras classes, deve estar algo que naturalmente não se pode aplicar diretamente às crianças. Porém, o professor deve sabê-lo incondicionalmente. Caso contrário, o ensino não poderá ser proveitoso. No ensino, apresentamos à criança, de um lado, o mundo da natureza e, de outro, o mundo espiritual. Como seres humanos, somos, por um lado, afins ao mundo da natureza e, por outro, ao mundo espiritual, enquanto vivemos na Terra no plano físico e realizamos nossa existência entre o nascimento e a morte. Acontece, porém, que o conhecimento de psicologia é, em nossa época, precariamente desenvolvido. Sofre, em particular, das consequências daquela determinação dogmática da Igreja, ocorrida no ano de 869, e aqui tem uma nota também, que é o quarto concílio de Constantinopla, nota do tradutor. Então, sofre em particular das consequências daquela determinação dogmática da Igreja ocorrida no ano de 869, que anulou um entendimento mais antigo baseado no conhecimento instintivo, a compreensão de que o ser humano se compõe de corpo, alma e espírito. O princípio que hoje denomina em quase toda a psicologia é o de uma simples bimembração do ser humano. Os amigos possivelmente ouvem dizer que o homem consiste em corpo e alma ou corpo e espírito, conforme se queira chamá-lo, sendo os termos alma e espírito considerados quase sinônimos. Aí tem outra nota aqui, B. No original, o autor faz ainda menção às palavras Körper e Leib, que em alemão tem uma sutil diferença, mas em português são traduzidas ambas por corpo. Nota do tradutor também. Então, quase todas as teorias psicológicas são baseadas nesse erro de constituição binária do ser humano. Não se pode chegar a uma real compreensão da entidade humana levando em conta apenas essa dupla constituição. Por isso, no fundo, tudo que hoje em dia se intitula psicologia constitui um total diletantismo, quando não um mero jogo de palavras. Porém, isto ocorre geralmente daquele erro, isto decorre geralmente daquele erro que ganhou porte apenas na segunda metade do século XIX, quando se interpretou erroneamente uma conquista realmente importante feita pela física. Os amigos sabem que os bravos cidadãos de Heilbronn erigiram no centro de sua cidade um monumento ao homem que, em vida, eles confinaram no manicômio, Julius Robert Mayer. Sabem também que essa personalidade, da qual os homens de Heilbronn
são hoje, obviamente, muito orgulhosas, é vinculada à chamada lei da conservação da energia ou da força. Diz essa lei que a soma de todas as energias ou forças existentes no universo é constante e que essas forças apenas se transformam, de modo que uma força se manifesta uma vez como calor, outra vez como força mecânica, etc. Contudo, é só desta forma que se interpreta a lei de Julius Robert Mayer, quando no fundo este é mal compreendido. Ele descobriu a metamorfose das forças, mas não pretendeu formular uma lei tão abstrata como a da conservação da energia. Tudo bem até aqui? Ok. Qual é, visto num grande contexto, o sentido histórico-cultural dessa lei da conservação de energia ou da força? Ela tem sido grande obstáculo para a compreensão do homem. Enquanto se acreditar que nunca surgem forças realmente novas, não se poderá chegar a um conhecimento da verdadeira natureza do ser humano. Com efeito, essa verdadeira natureza se baseia justamente no fato de novas forças serem formadas continuamente por meio dele. É verdade que, nas circunstâncias atuais de nossa vida no mundo, o homem é o único ser em que são formadas novas forças e, como mais tarde veremos, até novas substâncias. Mas, como a cosmovisão atual não quer aceitar elementos tais que permitam compreender também o homem plenamente, recorre a essa lei da conservação da energia que, em certo sentido, não incomoda desde que se considerem apenas os outros reinos da natureza, o mineral, o vegetal e o animal, mas que exclui qualquer real conhecimento que se queira ter do homem. Como professores, os senhores teriam necessidade de, por um lado, tornar compreensível a seus alunos a natureza, e, por outros, conduzi-los a uma certa compreensão da vida espiritual. Sem estar familiarizado com a natureza, pelo menos até certo grau, e sem uma relação com a vida espiritual, o homem de hoje tampouco será capaz de integrar-se na vida social. Consideremos, portanto, em primeiro lugar, a natureza exterior. A natureza exterior se nos apresenta defrontando-se de um lado com nossa vida das representações e dos pensamentos, a qual, como os senhores já sabem, tem caráter pictórico, sendo uma espécie de espelhamento da existência pré-natal. De outro lado, volta-se para a natureza tudo que tem caráter volitivo, apontando qual um germe para a nossa vida após a morte. Dessa maneira, somos sempre conduzidos à natureza. À primeira vista, isso parece ser uma orientação para a natureza em apenas dois membros da entidade humana, o que tem provocado o erro da composição binária do homem. Ainda voltaremos a esse assunto. Bom, aqui quando ele fala dessa existência pré-natal, caráter pictórico, você estava nesse período, nesse pedaço que a gente leu aí? Porque esse pedaço aí, ele fez... Não. Não, deixa eu ver se eu acho. Eu acho que eu tenho um desenho que eu fiz. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui um desenho que eu fiz da. Ih, não está conectado? Como assim? O que isso significa? Caramba. Eu tenho no Drive, mas ele está dizendo que o Drive não está conectado. O que quer dizer isso? Não sei. Eu tenho guardado, mas eu acho que. Peraí. Deixa eu ver se eu acho. Não sei onde eu pus. Quer dizer, eu sei que está lá no OneDrive, mas aqui Tá. Eu eu não consegui sei. abrir o Drive aqui com todos os documentos.
Ah, Como não, será na que é o nome verdade é dele? porque está no meu drive pessoal. Ah, Fiz lá. entendi, querida, entendi. Não tá no drive do Do grupo. grupo, não. Não. Bom, deixa eu voltar lá, então. Entendi. É, que pena. É que ele tem um desenho que ele faz. Ah, mas eu vou procurar ver se eu consigo fazer mais ou menos um desenho aqui. Peraí. Wheelchair, como é que eu faço aqui para pôr uma outra? Wheelchair. Esse aqui. Que ele faz, no começo, ele faz um diagrama que ele fala, ele faz assim, ó. É como se tivesse um arco aqui, né? Não, pra cá. E um arco aqui. E aí aqui ele fala que aqui é antes, seria o nascimento e a morte aqui, né? Acho que dá até para eu pôr um texto Sim. aqui. Vou pôr aqui, vou pôr só um N, para dizer que é nascimento aqui, e aqui um M, e Aham. a morte, tá? E aqui seria a vida entre o nascimento e a morte. Mas ele diz que antes do nascimento, na vida pré-natal, estão o que ele chama de representações mentais. Representação mental. E que a gente traz para essa vida como se fosse. Como se fosse imagens. Então, na vida pré-natal que a gente tem as representações mentais e para a vida a gente traz imagens. Por isso que ele fala esse caráter pictórico. E que aqui, após a Sim. morte, aqui está a vontade. Então, isso que ele chama nem sei se que nome que ele dá, se é pós-natal, não lembro que nome que ele dá. Mas é isso que ele está dizendo, entendeu? Então, assim, você traz para cá, para a vida, então os pensamentos é como se fosse uma coisa do passado. E o futuro, a vontade, ela tem a ver com o futuro. Você não tem muita consciência disso, mas isso está no futuro. Então, só para te situar, Sim. para você Ok. ter uma ideia do que ele está falando, né? Vou reler essa parte aqui, ó. Sim. Ah, a natureza exterior se nos apresenta defrontando-se de um lado com nossa vida das representações dos pensamentos, a qual, como os senhores já sabem, tem caráter pictórico, sendo uma espécie de espelhamento da existência pré-natal. De outro lado, volta-se para a natureza tudo que tem caráter volitivo, a vontade, né? Apontando qual um germe para Aham. a nossa vida após a morte. Então, é disso que ele está falando. Dessa maneira, somos sempre conduzidos à natureza. À primeira vista, isso parece ser uma orientação para a natureza em apenas dois membros da entidade humana, o que tem provocado o erro da composição binária do homem. Ainda voltaremos a esse assunto. Se enfrentamos a natureza por nosso lado cognitivo, o das representações, captamos dela apenas aquilo que é um contínuo perecer. Então, é isso. Ele está falando que das representações, dos pensamentos, o lado cognitivo, é como se ele tivesse sempre se desmanchando, perecendo, né? Isso é uma lei extraordinariamente importante. Estejam bem cônscios disso. Por mais bonitas que sejam as leis da natureza encontradas com auxílio do intelecto e das forças representativas, elas sempre se referem àquilo que na natureza está morrendo. Então, ele fala um pouco que essa coisa dos pensamentos, ele é como que morto, né? E, inclusive, é associado com os nervos, que os nervos, ele fala que é uma coisa quase morta, ele é bem enrijecido, né? Então, algo bem diferente dessas leis Sim. naturais, que apenas visam o morto, é vivenciado pela vontade, aí já é do outro lado, pela vontade viva, existente como germe, quando essa se dirige à natureza. Este é um ponto de difícil compreensão para quem vive repleto de conceitos oriundos da época atual e dos erros da ciência moderna. Tudo que nos sentidos, no campo total dos 12 sentidos, leva à relação com o mundo exterior,
tem caráter volitivo e não cognitivo. Para o homem moderno, desapareceu por completo a compreensão disto. Por isso, ele julga pueril a afirmação, lida em Platão, de que a visão consiste no envio de uma espécie de tentáculos que se estendem dos olhos até os objetos. Tais tentáculos, evidentemente, não podem ser observados por meios sensórios, mas o fato de Platão ter tido consciência de sua existência prova que ele conseguiu penetrar no mundo suprassensível. Quando olhamos para uma coisa, existe realmente um processo que corresponde, se bem que de modo muito sutil, ao ato de pegarmos um objeto. Se, por exemplo, os senhores pegam um pedaço de giz, esse ato físico é semelhante ao processo espiritual que se realiza quando enviam de seu olho as forças etéricas para captar o objeto na visão. Se os homens atuais soubessem observar esses fatos, se lhes revelariam pela simples observação da natureza. Se os amigos observarem, por exemplo, os olhos de um cavalo voltados para fora, teriam a sensação de que, pela simples posição de seus olhos, o cavalo se acha, em relação ao mundo ambiente, situado diferentemente do homem. Posso esclarecer-lhes a causa subjacente a isto pela seguinte hipótese. Imaginem que seus braços tenham uma forma que impossibilite juntá-los à sua frente, sendo tipo assim, né? Sendo, pois, impossível juntar os braços à sua frente. O cavalo se encontra. Não, peraí, pulei. Impossível qualquer cruzamento dos mesmos. Os amigos, ao fazer eritimia, ficariam limitados ao A, nunca conseguindo Ao fazer o ar. O, pois a força de existência tornaria impossível juntar os braços à sua frente. O cavalo se encontra nessa situação no que concerne aos tentáculos suprassensíveis de seus olhos. Nunca o tentáculo do olho esquerdo pode ser tocado pelo tentáculo do olho direito. Por sua colocação ocular, o homem está em situação de estabelecer um contato contínuo entre os dois tentáculos suprassensíveis dos olhos. Nisso consiste a sensação de natureza suprassensorial do eu. Se nunca conseguíssemos estabelecer um contato entre o esquerdo e o direito, ou se tal contato tivesse tão diminuta importância, como acontece nos animais, que nunca usam tão corretamente suas patas direitas para, digamos, uma oração ou qualquer atividade espiritual semelhante, tampouco chegaríamos a uma sensação espiritualizada de nossa entidade. Deu para entender? Deu sim, Bem, Valquíria. bem interessante, né? Então, aí tem uma nota Bastante. também. Fala o que você estava falando? Não, eu estava colocando para você que é bastante interessante, em especial para mim que trabalho com criança, né? A gente tem um projeto aqui em Pratânia, que é a cidade que eu sou, de uma. Por enquanto funciona como escola particular, mas nós estamos trabalhando para formar uma associação que é inspirada na pedagogia Waldorf de educação infantil. E a gente observa muito esse lugar, né, de observar as crianças como algo que não é binário, né, Aham, que está aham. além desse lugar, né, Exatamente. e trazendo isso assim para mim, né, através da leitura, Muito, muito. esclarece muito aquilo que eu já tenho sentido, né, torna mais científico, Sim, né? sim. Algo que É, já existe no sentir se torna científico, digamos assim. exatamente. Comprova, né? Na verdade, comprova aquilo que você já sabe, né? Exato, exato. Então, aí tem aqui uma nota também que ele fala no original Selbst, que é quando ele fala do eu, né? Deixa eu diminuir isso aqui. Que ele fala que. Cadê? O cavalo do eu, uma oração. Chegar em uma sensação espiritual de nossa identidade. E aí esse A, ele fala no original selbst, correspondente
correspondendo ao inglês self, porém sem tradução exata em português. Então, essa identidade que ele está falando é do self, né? Então, o que mais importa nas sensações. Algo como próprio, né? De mim mesmo. Isso, exatamente, mim mesmo, né? Myself, isso mesmo, a identidade, né? O que mais importa nas sensações sensoriais do olho, do ouvido, não é tanto o aspecto passivo, mas o ativo que levamos volitivamente às coisas. Às vezes, a filosofia mais recente teve pressentimento de algo acertado, tendo então descoberto todo tipo de palavras que, no entanto, via de regra, demonstram o quão distantes as pessoas estão da compreensão do assunto. Assim, nos signos locais da filosofia de Lotze, existem tais pressentimentos da atividade de uma vida sensória e volitiva. Porém, nosso organismo inferior, que no tato, no olfato e no paladar mostram bem claramente sua ligação com o metabolismo, tem essa ligação até nos sentidos superiores, possuindo caráter volitivo. Podemos, pois, dizer que o homem se defronta com a natureza por seu intelecto, e por isso assimila o que nela é morto, apropriando-se dessas leis mortas. Mas aquilo que na natureza se eleva do seio daquilo que é morto para tornar-se o futuro do mundo, o homem o capta por intermédio de sua vontade, aparentemente indeterminada, que se estende até os sentidos. Imagine os amigos quão vívida será a sua relação para com a natureza se levarem devidamente em conta o que acabo de dizer. Poderão então constatar, quando adentro a natureza, o esplendor da luz e das cores vem ao meu encontro. Ao acolher a luz e suas cores, aproprio-me daquilo que a natureza projeta em direção ao futuro. E quando volto à minha sala de trabalho e faço reflexões sobre a natureza, formulando leis a seu respeito, então ocupo-me com aquilo que na natureza está em contínuo perecimento. A natureza, o perecer e o nascer são constantemente interligados. Podemos captar o processo de perecimento porque temos em nós a reflexão de nossa vida pré-natal, o mundo do intelecto e do pensar, pelo qual podemos compreender o morto subjacente à natureza. E o fato de podermos contemplar o que existirá na natureza no futuro resulta de a enfrentarmos não somente com o nosso intelecto, com o nosso raciocínio, mas com aquilo que em nós tem caráter volitivo. Se o homem não pudesse salvar algo que permanece sempre nele da vida pré-natal, através de sua existência terrestre, se não pudesse salvar algo daquilo que ao fim da sua vida pré-natal se transformou em mera vida de pensamentos, nunca poderia alcançar a liberdade. É que ficaria ligado ao que está morto, no entanto, e no momento em que quisesse chamar para a liberdade o que nele próprio é afim com a natureza morta, estaria chamando apenas algo moribundo. Se quisesse servir-se daquilo que liga sua natureza volitiva com a que liga sua entidade volitiva com a natureza, ficaria inconsciente, pois tudo que o une como ser volitivo com a natureza é apenas embrionário. O homem seria um ser natural, mas não um ser livre. Então é isso, essa coisa da vontade que está para o futuro, a gente não tem consciência, né? E, o que a gente tem consciência dessa vida pré-natal, que são os pensamentos. E nele a gente tem liberdade. É bem interessante isso, né? Isso aqui ele trata na Filosofia da Liberdade, que, aliás, é um livro, nossa, eu li em grupo, assim, mas ele é muito denso sempre. Eu preciso ler mais umas trocentas vezes para entender um pouquinho, assim. Acima desses dois elementos, a compreensão do morto pelo intelecto e a captação do vivo, do evolvente pela vontade, existe no homem algo que só ele e nenhum outro ser terrestre traz em si entre o nascimento e a morte. É o pensar puro, não relacionado com a natureza exterior, mas com aquele elemento suprassensível situado no próprio homem que faz dele um ser autônomo,
algo transcendente, inclusive ao inframorto e ao supravivo. Porém, se queremos falar em liberdade humana, devemos observar esse elemento autônomo do homem, o pensar puro e liberto, no qual sempre vive também a vontade. Porém, e aqui tem uma nota também, que é que acho que é justamente a filosofia da liberdade e o conhecimento dos mundos superiores. Os dois são livros do Steiner. Conhecimento dos mundos superiores eu não li. Ah, não, esse eu li também. Ali, nesse conhecimento dos mundos superiores, ele oferece exercícios como você alcançar mesmo um mundo superior, sabe? Assim, exercícios para você fazer, que não são simples, mas ele fala que, sabe, você fazendo esses exercícios, você vai chegar a conhecer os mundos superiores. Então, vamos lá. Portanto, se queremos falar em liberdade humana, devemos observar esse elemento autônomo do homem, o pensar puro e liberto, no qual sempre vive também a vontade. Porém, se os senhores observarem desse ponto de vista a própria natureza, constatarão o seguinte: estou olhando para a natureza e tenho dentro de mim a corrente da morte e também a da renovação, morrer, renascer. Dessa correlação, a ciência moderna muito pouco entende, pois para ela a natureza é, de certa forma, uma unidade, misturando continuamente o que morre com o que evolui, reinando assim grande confusão em tudo que hoje em dia se afirma a respeito da natureza e sua essência, pois o perecer e o nascer são continuamente entremeados. Quem quiser separar nitidamente essas duas correntes de natureza terá de perguntar: o que seria da natureza se nela não existisse o homem? Foi até aqui que a gente leu da última vez. Mas olha que interessante. Tem muita gente, essa pergunta, né? Muita gente que fala assim: se não tivesse o homem, a natureza estaria muito melhor, porque o homem só destrói e tudo mais, né? Mas ele diz, ele vai chegar aqui, né? Que tem uma correlação, não é assim que funciona, né? Ó, falta 10 minutos para acabar. Ah, bom, vamos prosseguir então. Diante dessa pergunta, a ciência moderna, com sua filosofia, está em grande embaraço. Suponho os senhores que formulassem a um desses cientistas modernos a seguinte pergunta: o que seria da natureza e de seus seres se aí não se incluísse o homem? Ele ficaria naturalmente algo chocado, pois a pergunta lhe pareceria estranha. Mas depois, refletindo sobre os argumentos que sua ciência lhe fornece para responder essa pergunta, diria: haveria na Terra minerais, plantas e animais e só o homem não existiria nela. A evolução ter-se-ia realizado desde a nebulosa de Cannes-Laplace, da mesma forma como realmente aconteceu, só que o homem não existiria nessa evolução. Outra resposta não seria, no fundo, de esperar. Ele talvez ainda acrescentasse: o homem, quando agricultor, lavra o solo e assim transforma a superfície terrestre, ou constrói máquinas e provoca dessa maneira transformações. Mas tudo isso é irrelevante em comparação com outras transformações realizadas pela própria natureza. Sempre, pois, nosso cientista diria que minerais, plantas e animais se desenvolveriam sem a presença do homem. Isso não é correto. Se o homem não estivesse presente na evolução terrestre, os animais, na maior parte, tampouco existiriam, pois uma grande parte, mormente dos animais superiores, só surgiu durante essa evolução graças ao fato de o homem, naturalmente, uso agora uma metáfora, ter sido obrigado a usar seus cotovelos. Em determinado grau de sua evolução na Terra, ele teve de extirpar de seu próprio ser, que naquela época ainda continha algo bem diferente do que hoje contém, os animais superiores. Teve de extirpá-los para poder continuar em seu próprio desenvolvimento. Eu gostaria de caracterizar essa eliminação como analogia. Imaginem um líquido contendo uma substância dissolvida. Essa substância passa a segregar-se e a sedimentar-se no fundo. Assim, o homem,
em estados primeiros de sua evolução, estava unido ao mundo animal e somente mais tarde segregou o reino animal como um resíduo. Os animais não teriam evoluído para seu estado atual se o homem não tivesse sido determinado a vir a ser como é hoje. Sem a presença do homem na evolução, as formas animais e a terra seriam bem diferentes do que são hoje. Outra nota aqui, a Ciência Oculta, que é um livro dele, também que fala da cosmogonia, do início da Terra, da humanidade, né? Passemos agora aos reinos mineral e vegetal. Deveríamos estar conscientes de que não somente as formas animais mais primitivas, mas também os reinos vegetal e mineral ter-se-iam petrificado e deixado de evoluir há muito tempo se o homem não existisse na Terra. Novamente, a cosmovisão atual, baseada numa concepção unilateral da natureza, sente necessidade de dizer: bem, os homens morrem, seus corpos são queimados ou enterrados e com isso entregues à terra. Mas isso não tem significado algum para a evolução terrestre, pois esta não alteraria seu curso pelo simples fato de não receber os cadáveres humanos como tem ocorrido. Isso, porém, significa que não se tem consciência de que a entrega contínua de cadáveres humanos à terra, seja por cremação ou sepultura, é um processo real com efeitos que continuam atuando. Os camponeses conhecem melhor que as senhoras da cidade o fato de o fermento ter alguma importância no preparo do pão, mesmo se adicionado em pequena quantidade. Sabem que o pão não cresce sem o acréscimo da levedura. Da mesma forma, a evolução da Terra teria há muito chegado ao seu estado final, não fora a adição contínua das forças do cadáver humano, que no momento da morte se separa da entidade anímica espiritual do homem. É por meio dessas forças recebidas continuamente pela Terra, mediante a adição dos cadáveres humanos, que é mantida a evolução terrestre. Com isto, os minerais se tornam aptos a desenvolver ainda hoje suas forças de cristalização, as quais, sem tais forças, há muito se teriam desintegrado e dissolvido. Com isto, plantas que há muito teriam deixado de crescer continuam crescendo nos dias de hoje. O mesmo se dá com as forças animais, com as formas animais inferiores. Em seu corpo, o homem dá à terra o fermento, como que a levedura para a evolução posterior. Muito interessante, né? Porque é de se imaginar que, né, morreu, não tem nada a ver uma coisa com outra, mas tudo tem a ver com tudo, não tem nada à toa, né? Nada por acaso, né? Muito interessante, Valquíria. E me parece que nesse momento a gente está trazendo a ideia de algo mais materializado, de uma terra material. Né? Porque Sim, se a gente for parar para pensar sobre a chegada do homem à Terra do ponto de vista espiritual, aí as mudanças e as evoluções são infinitas, outra, completamente. né? Completamente. Eu acho que é tão interessante, tão rico quando a gente começa a fazer essa leitura do Steiner, porque são coisas que são óbvias. Sim, Se a gente parar para ver do ponto de vista, né, aham. do ponto de vista evolutivo, é tão óbvio e ao mesmo tempo é tão de difícil compreensão no Pois dia a é, né, dia, né? que ninguém pensou, né? Na verdade, assim, a ciência vê de outro jeito, isola, né? Assim, o espírito da coisa, né? Mas ninguém Pois pensou. é, Parece, como você falou, parece óbvio, mas ninguém não, pensou. Bom, vamos ler mas mais um pouquinho. pois é. Vamos lá, querida, vamos lá. Tá para acabar, tá? Em 3 minutos, tá bom? Vou ler mais um pouquinho, depois a gente. Ótimo, Isso não é tá indiferente. ótimo, querida, obrigada. Isso não é indiferente se o homem vive ou não sobre a Terra. Simplesmente não é verdade que a evolução terrestre continuaria no que se refere aos reinos mineral, vegetal e animal se o homem não existisse. O processo da natureza é uno e homogêneo, e a ele pertence o homem.
O homem só é corretamente compreendido quando considerado ele próprio, mesmo após sua morte, integrado no processo cósmico. Tendo isso em mente, os senhores nem mais se admirarão do que lhes direi agora. Ao descer do mundo espiritual para o físico, o homem recebe o invólucro de seu corpo físico. Naturalmente, porém, esse corpo físico é diferente quando o homem o recebe em criança de quando em qualquer idade atravessa a morte. Aí algo sucedeu ao corpo físico, algo que só pode realizar-se pelo fato de esse corpo ter sido permeado pelas forças anímicas espirituais do homem. Afinal, todos nós ingerimos o mesmo que os animais ingerem, isso é, transformamos as substâncias exteriores tal qual eles o fazem, porém transformamos-las com a colaboração de algo que falta aos animais, ou seja, aquilo que desce do mundo espiritual para juntar-se ao corpo físico humano. Fazemos, pois, com as substâncias algo diferente do que fazem os animais ou plantas. E as substâncias que são entregues à terra no cadáver humano são substâncias transformadas, diferentes das que o homem recebeu ao nascer. Podemos, portanto, dizer que o homem renova as substâncias e as forças recebidas ao nascer, transmitindo-as transformadas ao processo terrestre. As forças e substâncias que, ao morrer, ele entrega a esse processo não são idênticas àquelas recebidas ao nascer. Com isto, ele transmite, pois, ao processo terrestre algo que, por seu intermédio, flui constantemente do mundo suprassensível para o mundo físico sensorial. Ao nascer, ele traz algo do mundo espiritual. Com sua morte, a Terra recebe esse algo incorporado às substâncias e forças que constituíram seu corpo durante a vida. Com isso, o homem intermedia o gotejar da suprassensível no sensível, no físico. Imagine os senhores como que uma chuva contínua que desce do suprassensível para o sensível, permanecendo, porém, essas gotas infecundas para a terra, caso o homem não as acolhesse, transmitindo-as por si à terra. Essas gotas que o homem recebe ao nascer e libera ao morrer constituem uma fecundação contínua da terra por forças suprassensíveis. E são estas forças fertilizantes suprassensíveis que mantêm o processo evolutivo terrestre.